Oi, pessoal, eu sou a doutora Karina Costa Dias e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do tratamento de idosos. Além dos conceitos padrão para a reabilitação de idosos, atualmente nós pensamos nessa reabilitação como uma busca pela saúde integrativa desse idoso. A saúde integrativa considera esse idoso além de um idoso que tem órgãos e sistemas a serem considerados, mas sim como um ser que possui emoções, um ser que possui um papel importante na sociedade, seja na sua família, seja no seu círculo de amizades. É importante considerar, então, nessa saúde integrativa, o paciente como um todo, e não apenas os seus órgãos e sistemas que vão ou não apresentar algum tipo de disfunção. Alguns pontos importantes para a gente considerar nesse processo de saúde integrativa são os seguintes: não valorizarmos apenas os ganhos funcionais, mas também as melhoras clínicas de forma geral. Quando esse paciente se torna mais independente diante das funcionalidades que conquistou durante o tratamento, é importante que isso seja demonstrado para esse paciente, que ele perceba cada mínimo avanço durante o seu tratamento. Além disso, durante o tratamento, é importante que os profissionais busquem por propostas terapêuticas que considerem esse papel biopsicossocial desse paciente, que considerem, então, esses papéis que ele desempenha na família, que ele desempenha na sociedade, e dessa forma a proposta terapêutica vai ser muito mais bem aceita pelo paciente. Ele vai estar motivado e vai, consequentemente, perceber essas melhoras, perceber os ganhos que estão sendo alcançados. Para que o tratamento disponibilizado seja efetivo, é muito importante que o diagnóstico funcional seja bem feito. E esse diagnóstico precisa dar atenção também a esse papel biopsicossocial desse paciente. Se esses papéis não forem considerados, esse diagnóstico não foi bem traçado e, portanto, a efetividade desse tratamento provavelmente não vai ser o máximo possível, não vai ser a maior efetividade possível. Outro fator importante e que infelizmente não é tão fácil de ser encontrado hoje em dia nas propostas terapêuticas, nas mais diversas fontes aí de tratamento e reabilitação para idosos, é o tratamento interdisciplinar. E principalmente, além de interdisciplinar, que esses profissionais possam trabalhar de forma transdisciplinar, que é quando uma proposta terapêutica se cruza com a outra, quando uma apoia a outra. Então, se a gente pensar aí num paciente que está sendo acompanhado por uma psicóloga, por uma fisioterapeuta, por uma fonoaudióloga, por uma terapeuta ocupacional, que elas possam, de alguma forma, propor uma sessão onde esses objetivos terapêuticos se encontrem e possam ser trabalhados em uma determinada proposta, em uma determinada função desse paciente. Dessa forma, além do paciente estar muito motivado, porque é uma multitarefa ali proposta, ele vai se tornar, esses ganhos se tornarão ainda mais eficientes. Esse paciente vai conseguir, de fato, tirar esses ganhos da sala terapêutica e levá-los para a sua realidade no domicílio, de fato vivenciar e levar para casa essa melhora e ter coragem de fato desempenhar essa função aí trabalhada em terapia, mas também no ambiente domiciliar. Por fim, uma coisa que eu acho muito importante citar é que os objetivos terapêuticos sejam realistas com as funções desempenhadas por cada idoso. É muito comum a gente ver profissionais tratando os idosos como uma receita de bolo, como se todo idoso fosse um igual ao outro. Porém, por mais que possa parecer, então, todo idoso tem um déficit de equilíbrio. Então, isso faz com que pareça que todo idoso tem a mesma fragilidade, tem o mesmo quadro clínico ou o mesmo quadro funcional. Mas isso é como se fosse um iceberg, pessoal. A gente vê a ponta do problema. A gente vê, então, o déficit de equilíbrio, mas o que levou a esse déficit de equilíbrio, o que trouxe esse paciente a esse déficit, tem uma grande gama de fatores que podem ter causado esse déficit de equilíbrio a esse paciente. Então, não tratem o paciente como uma receita de bolo. Saibam individualizar esse olhar. Saibam tratar esse paciente de forma específica em cada caso. E aí, os seus ganhos, sem dúvida, vão ser mais efetivos com todos os pacientes, já que você está considerando cada um deles como um ser integral, com todas as suas variações e suas nuances aí emocionais e fisiológicas, e dessa forma o seu tratamento vai ser muito efetivo. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo, então curte, compartilha e nos sigam nas nossas redes sociais.